Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje, dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos falar sobre a sociedade anônima. No nosso último encontro, nós falamos que existem diferentes tipos de sociedade e que existem dois tipos de sociedade que são mais comuns, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Nós falamos um pouquinho sobre a sociedade limitada e hoje nós vamos falar das diferenças dela com a sociedade anônima. A sociedade anônima também é bastante utilizada, mas um pouco menos do que a sociedade limitada. Na sociedade limitada, nós vimos que os sócios, eles se comprometem a pagar um valor para começar a sociedade. A gente falou sobre a subscrição e a integralização do capital. Os sócios da sociedade limitada, eles possuem cotas de uma sociedade limitada. Então, imagina uma sociedade limitada que tem 4 sócios. Se cada um deles se comprometeu a pagar uma quantia correspondente a 25% dessa sociedade, cada um deles vai ter 25% das cotas dessa sociedade. No caso da sociedade anônima, que é o tema do nosso encontro de hoje, a sociedade ela não é dividida por cotas. A sociedade é dividida por ações. Então, imagina que algumas pessoas elas resolvem criar uma sociedade e optam pelo modelo da sociedade anônima. Ao invés de dividir em cotas, ou seja, dizer que cada um vai ter 25%, 20%, 50% das cotas, essas pessoas elas criam um número de ações e cada uma delas adquire uma parte dessas ações. Por exemplo, imagina uma sociedade anônima que tem 1000 ações. Pode ser que um dos sócios, que a gente vai chamar no caso da sociedade anônima de acionista, compre ou adquira 50.000 ações. O outro passe a ter outras 50.000 ações. Ou seja, ao invés de nós trabalharmos com uma porcentagem das cotas, nós trabalhamos com um número de ações. Existe também, no caso da sociedade anônima, uma facilidade um pouquinho maior de se desfazer da sua participação nessa sociedade. No caso da sociedade limitada, os cotistas, ou seja, os sócios que têm cotas, eles vão eventualmente vender ou ceder a porcentagem que eles têm de cotas sociais. E para isso eles precisam fazer uma reunião, precisam dar autorização dos demais sócios. No caso da sociedade anônima, ao invés de vender ou de ceder ou de transferir cotas ou porcentagem das suas cotas, o que eles vão fazer é vender as ações. E a venda de ações é muito mais simplificada. Nós temos, no caso das sociedades anônimas, basicamente 2 tipos de sociedades anônimas. As sociedades anônimas fechadas e as sociedades anônimas abertas. Nas fechadas, os acionistas eles podem negociar as ações entre eles ou entre pessoas que são conhecidas por eles. Nas sociedades anônimas abertas, fica ainda mais fácil de negociar as ações. As ações elas podem ser negociadas no mercado de capitais através das bolsas de valores. Então, quando uma pessoa é acionista ou ela faz parte de uma sociedade anônima, se ela quiser se desfazer das suas ações, exemplo, ela fala assim, eu não quero mais ser acionista ou sócio desta companhia, desta sociedade. Basta que ela, através das bolsas de valores, venda para qualquer pessoa a sua participação, ou seja, as suas ações. Então, no caso da sociedade anônima, a divisão dos membros de uma sociedade anônima, ou seja, dos acionistas, se baseia basicamente na ideia das ações. E as ações, elas podem ser vendidas, podem ser compradas pelas pessoas de uma forma muito mais simplificada. Tanto na sociedade anônima fechada, em que vai ser feito em um número menor de pessoas, como na sociedade anônima aberta, que pode inclusive ser negociada, ser vendida no âmbito do mercado de capitais, na Bolsa de Valores. Quando nós falamos das bolsas de valores, nós falamos de alguns organismos que visam
justamente permitir a negociação de ações de sociedades anônimas. É muito comum se ouvir nos noticiários sobre as bolsas de valores. Nas bolsas de valores, o que se faz justamente é que muitas sociedades anônimas, através de seus acionistas, negociam, compram e vendem ações. Então, é muito comum que um acionista de uma determinada companhia, de uma determinada sociedade, venda a sua participação acionária em uma companhia e compre em outra. No outro dia, ele volta a ser acionista daquela sociedade. Enfim, é muito comum que se faça isso. Criou-se este hábito no âmbito das sociedades anônimas e criou-se um mercado em torno dessas diferentes ações. Um mercado que permite até que as pessoas tirem lucro da compra e venda dessas participações acionárias. Então, todas as vezes que nós ouvimos falar das bolsas de valores, na verdade nós estamos ouvindo falar da compra e venda de participações em sociedades anônimas. Agora, a sociedade anônima, embora ela tenha as suas ações vendidas, seja no mercado fechado, nas sociedades anônimas fechadas, seja no mercado aberto, nas bolsas de valores, ela tem o seu funcionamento normal, como qualquer outra sociedade. Ela vai ter os seus acionistas que vão se reunir periodicamente em assembleias para deliberar sobre os assuntos gerais da sociedade. Ela terá uma administração, que será composta por um conselho de administração e por uma diretoria, e poderá ainda até ter um conselho de fiscalização. Para quê? Para que ela conduza as suas atividades de modo a vir a buscar o lucro, que é o grande objetivo de qualquer empresa. Nas sociedades anônimas, a gente tem um pouquinho de diferença com relação a essa ideia estrutural. Geralmente optam pelas sociedades anônimas aquelas empresas de maior porte. Isso não é uma regra, mas é muito mais comum que uma sociedade anônima, uma sociedade que tem uma estrutura maior, ela busque o tipo da sociedade anônima. Justamente porque, através da comercialização dos títulos no mercado de capitais, ela pode vir a ter novos investimentos. Isso porque uma sociedade anônima, além das ações, ela pode vender no mercado de capitais, ou seja, nas bolsas de valores, outros títulos. Existe, por exemplo, a possibilidade de ela vender um título que é chamado de debenture. Quando a sociedade anônima ela precisa de capital, ela pode vender um título no mercado de capital chamado debenture, em que o investidor ele compra a debenture, ou seja, paga um valor para a sociedade anônima para receber esse valor com lucro, com juros lá na frente. Assim, a sociedade anônima ela consegue um investimento. Enfim, a matéria da sociedade anônima é uma matéria bastante complexa e ela está prevista na lei específica, que é a Lei das Sociedades Anônimas, uma lei que traz todos esses pontos de forma bastante específica. E com isso a gente já tem um panorama geral dessa legislação e desse importante modelo societário. Bons estudos!